Vamos nós, então, mulheres líderes. Nós estamos aqui no segundo encontro oficial da 8ª edição da Jornada do Empreendedor. A gente vai fazer um breve overview do que a gente viu aí no último encontro, né? E falar um pouquinho do que é essa jornada do empreendedor. Então, quando a gente fala da jornada, gente, é uma metodologia, tá? Que foi construída literalmente aí para que a gente possa, né, empreender com mais sabedoria, vamos dizer assim. Né? A gente costuma dizer que a jornada é um conceito vinculado a um determinado espaço de tempo, e a gente fala muito sobre os sinônimos do que significa jornada, né? Ao longo desses 8 encontros, aliás, dos 7 encontros que foram compactados, a gente vai percorrer um caminho, uma rota, etapas de construção da sua empresa. Lê, eu não tenho um negócio. Pois é, mas existe uma empresa que é você. E aí a gente vai falar hoje, por exemplo, a gente vai falar de alguns valores. E assim é no empreendedorismo, né? Aquele que decide empreender tem que ter clareza do caminho que pretende percorrer. Eu costumo dizer muito num projeto que a gente também tem, eu estava conversando hoje mais cedo com a Bruna e a Luciana, que é uma outra parceira. A gente tem um encontro, né, que já fizemos aí 2 edições, aconteceram em anos diferentes, chamado MI, que é o Mulher Empreenda-se. Então, independente de negócio, né, empreender-se, gente, é para a vida, tá? E para quem que é a jornada do empreendedor, a gente falou, é para todo aquele que quer expandir, que quer alavancar e acelerar resultados, transformando a vida pessoal e a profissional. Afinal, empreender é decidir realizar algo novo. Empreender nos relacionamentos, e aí nas relações, independente de relação conjugal, mas relação mãe-filho, relação colaboradores, né, onde a gente tem uma grande dificuldade, muitas vezes. E aí, por que participar da jornada? Para saber quem você é, para onde você quer ir, para construir sua jornada realizando seu desejo ardente, né, embasado em princípios, conectado à sua identidade, ao seu propósito, para poder participar de uma causa que é maior que você, independente de estar dentro de uma organização, quando você insere na sua liderança princípios, valores, quando você tem clareza de quem você segue, o caminho que você segue, você educa os seus liderados com esses princípios. Por isso que, para quem tem a empresa, gente, é extremamente importante você ter isso muito claro. Depois que você desenha, a gente vai falar de ter isso num lugar onde as pessoas possam visualizar, tá? Onde as pessoas possam, de fato, só um minutinho que eu estou liberando aqui para a Michelle, entender qual é a sua visão, missão, valores e decidir todos os dias estar seguindo ou não. A grande maioria de nós, quando é contratado para uma empresa, a gente passa por uma integração onde você conhece um pouco, né, sobre a origem da empresa, sobre pontos importantes acerca aí da sua empresa, e a gente tende, com o tempo, a esquecer, né, literalmente disso, né? A gente tem uma tendência. Mas por quê? Porque a grande maioria tende, né, não só no esquecimento comum, gente, mas a própria empresa, ela não retoma esses princípios, valores, missão, visão, ainda que estejam escritos lá na parede, muitas vezes. Quando a gente fala assim, a gente usa muito isso no universo cristão, retornar ao primeiro amor. Se conectar com a sua missão, visão e valores é retornar ao primeiro amor todos os dias. Eu costumo dizer que a missão da Conex é fazer com que o seu colaborador se apaixone pelo seu negócio todos os dias. Ou seja, você precisa vender o seu negócio para o seu colaborador todos os dias. Essa relação, ela passa a ser uma relação de troca, e de troca das horas que ele vendeu pelo salário que você paga. E isso torna o relacionamento muito frio. Quantas vezes, diante de uma relação no casamento, isso fica frio,
porque a gente tende a gerar expectativas sem ter feito alinhamentos, sem ter trocado sobre missão, visão e valores das duas partes, e isso vai se esfriando no caminho e passamos a viver apenas obrigações de uma relação. Está fazendo sentido? Passamos a viver obrigações de uma organização. Passamos a viver obrigações de uma amizade. Passamos a viver obrigações do papel de mãe, de pai. Percebe que não tem para onde fugir. É uma coisa só, somos uma coisa só. Só que a gente tende, até em buscar conhecimentos, a gente faz isso, a gente tende a seguir muito mais um viés profissional. Por que que a gente desenvolve muito mais buscando técnicas para melhorarmos e crescermos profissionalmente? Porque é o lugar onde temos o reconhecimento de maneira clara. Primeiro, financeiramente, e muitas vezes por conta do reconhecimento do que você entrega mesmo, seja por um elogio, seja por uma premiação, seja por uma promoção. Está fazendo sentido até aqui, gente? Legal? Então, é para a gente trazer à tona isso. Então, por que participar da jornada? Para conquistar resultados de valor em todas as áreas da sua vida, para potencializar talentos, direcionar esses talentos, né, para construir, gente, pilares importantes daquilo que verdadeiramente importa para você e para escalar voos e resultados antes não sonhados. Então, você pode escalar voos e resultados independente da área. Muitas vezes, a gente começa a vivenciar um relacionamento tóxico, primeiro, porque nós atraímos aquilo que somos. Segundo, porque por que viramos também uma toxina? Por conta desses acordos que não foram feitos, por conta dessas conversas que não aconteceram. Vou dar um exemplo agora, linkando, fazendo uma analogia com a integração de quem começa numa empresa. Muitas vezes ele fez a integração, agora está conhecedor de princípios, valores, missão, visão, só que como não houve a renovação e a venda, né, a renovação de aliança e a venda disso diariamente, o colaborador ele tende a esquecer e automaticamente a gente também tende a esquecer os acordos quando eles são feitos. Que acordos são esses, gente? São conversas onde você vai deixar claro a tua expectativa profissional em relação ao desempenho dele. E a gente acha que isso é bobagem fazer com o nosso filho. A gente acha que é bobagem fazer isso nas relações, ok? E aí tende a gerar esse relacionar tóxico. Com os filhos também, gente, a gente passa a cobrar como se fosse obrigação deles ter um reconhecimento que muitas vezes eles não foram ensinados a ter ou não têm clareza da expectativa que nós temos. Vocês concordam que quando a gente ensina isso para um filho, você está inserindo ali valores que ele vai levar para a família, para casa, para a vida dele? Ok? Consegue perceber, gente, a dificuldade da nova geração em fazer parte de uma equipe? Se ele mal tem valores e princípios dentro da casa dele, se dentro da casa dele não existe combinações, acordos claros, se ele ouve que ele não tem que nada, né, que nem a gente ouve aí em algumas áreas, em alguns lugares, tá dando para entender, gente? Está fazendo sentido? E por que eu estou tocando muito nesse ponto? Mais uma vez, porque somos uma coisa só, somos uma pessoa só, em áreas diferentes, com atuações diferentes, com experiências e vivências diferentes. E aí, eu falo de alguns acordos importantes e de alguns compromissos, que a gente não vai repetir aqui para não alongar, mas nós falamos de duas ferramentas no encontro passado, muito importantes que eu queria que vocês lembrassem aqui. Antes da gente falar da ferramenta, eu quero recordar
que a jornada ela possui 12 passos. 12 passos onde a gente fala de autoconhecimento. Então, a Lê começou no primeiro encontro e está reforçando aqui questões sobre autoconhecimento. Nós estamos falando de acordos importantes a partir desse autoconhecimento, que, uma vez que você pratique o que a Lê está falando aqui, isso te ajuda na gestão emocional, no controle das suas reações e decisões. Perceba, nós não controlamos emoções. Nós gerimos emoções e controlamos reações e decisões. Controle emocional não existe. Você amadurece e controla reações e decisões. Ok até aí? Gente, química. Tudo acontece a partir de um pensamento. Eu pensei em algo, virei um gatilho. Quantas frases numa conversa com pessoas que vocês nem conhecem, vocês ouvem, gira um gatilho e a gente cria o famoso ranço da pessoa. Dá logo uma raivinha interna, dá vontade de botar para correr, dá vontade de dar uma patada, de ser grosseiro. Por quê? Porque a partir de uma fala virou um gatilho que acionou uma lembrança, um pensamento, que liberou química, e essa química invadiu todo o seu corpo, todo o seu sistema. E a partir dessa química gerou uma emoção. E a partir dessa emoção, a gente vive uma reação. Deu para entender? E tudo acontece muito rápido. É muito rápido. Você tem o sequestro da sua amígdala, e eu já estou falando e reforçando gestão emocional. Você tem o sequestro da sua amígdala, que ocorre durante 2 segundos. Você pode ter percepção e decidir agir diferente. Por isso que quanto mais eu me conheço, mais o meu negócio cresce. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo gerir as minhas emoções. Quanto mais eu sou tardio em irar-me, quanto mais tardio em irar-se, melhor serão os resultados dessas decisões e dessas reações que nós vamos tomar. Deu para entender? Ok? Exemplo. Eu perdi a cabeça, fui extremamente violenta, saí quebrando tudo aqui, ou fui agredir alguém, eu não, né? A cadeira. Pois bem, se essa reação está durando mais de 2 segundos, a pessoa fez uma escolha em continuar agindo agressivamente. Isso é neurociência, isso é comportamento. Dei o primeiro tapa, perdi a cabeça, houve um espancamento. Não. Você pode ter perdido a cabeça no momento do primeiro tapa, da primeira fala rude, da primeira, ainda assim não justifica, tá? Não estou aqui santificando ninguém. Mas é a partir dos 2 segundos, uma continuidade, né? Quando você nota essa continuidade, gente, a agressão é por escolha. Quem aqui conhece pessoas que, enquanto não sentiram que humilhou a outra, veementemente não para? Isso é uma forma de agressão. E se ela continua após 2 segundos, ela está fazendo de maneira consciente. Quando eu me conheço, eu, inclusive, começo a criar ações e comportamentos para me retirar dos lugares. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu estou cansada, se eu estou com fome, dependendo do período do dia, existem assuntos que eu escolho não conversar, porque eu não terei paciência. Porque eu preciso me alimentar, eu preciso descansar. Então, muitas vezes, deixar para depois não é o depois uma semana, um mês, um ano. É depois o dia seguinte. A Bíblia fala para que a gente não durma
com o problema, para que a gente não acorde. Isso é péssimo. Sabe aquela pessoa que come o problema e vai dormir com raiva? Perceba, não é aquele que fala assim, não. Eu vou me tranquilizar, eu quero descansar e dormir, amanhã nós conversamos. Diferente de dizer assim, eu não quero assunto, não quero saber, não fala comigo, estou indo dormir. Está indo dormir irado. É diferente. Deu para entender? E aí o estrago no dia seguinte é enorme. Quando você tem a maturidade, e isso serve ali também para a empresa, com certeza. Você que tem mania, eu vou usar um termo chulo, vocês me dão licença? Feedback é um retorno produtivo e positivo. Existem várias formas de você aplicar um feedback. Chamar a pessoa, ser grosseira, dizer que você está dando um feedback, desculpa, esse é o nome do feedback dos infernos. Ou o que as empresas de telecomunicações usam em reuniões masculinas, muito masculinizadas, porque são muitos homens, é o tal do feedback. E eles ainda falam sem pudor. Depois, Margarete, a gente vai falar um pouquinho. Eu estou desde 2000 nessa área. Você em 1998 e eu em 2000. Vim dessa área. Então, não é o feedback dos infernos. Não se iluda. Não seja grosseiro e não repita agressividade. Tá? Eu estou falando sobre isso para que a gente possa compreender, porque às vezes o nosso perfil, muito objetivo, a gente vai dar uma revisada rápida, eu vou falar dos perfis hoje, a gente acha que não, mas é porque eu sou objetiva, eu tenho pressa aqui, legal, mas as pessoas funcionam de maneira diferente. E aí o seu relacionamento vai continuar o mesmo e ruim em todas as áreas, tá? Então, a gente vai falar de valores do empreendedor, como eu comentei, gatilhos mentais, foco em produtividade, contrato de liderança, ferramenta PPP, networking, estratégia de marketing, estratégia comercial, estratégia financeira e planejamento estratégico. Os dois primeiros encontros, aliás, no primeiro encontro, o foco principal foi em autoconhecimento. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, porque a Lê já está trazendo uma vivência e uma realidade da gestão emocional, trazendo exemplos na prática do que acontece. Então, é assim, gente, dormiu pouco, entenda o que você precisa, onde você pode entrar. Por isso que é bom você ter parceiros e ter um braço de apoio. Vou entrar numa reunião, tive uma noite péssima, não tenho como evitar, vou entrar nessa reunião. Posso levar alguém comigo? Se eu puder, maravilha. Essa pessoa pode ser alguém como ponto de apoio para alguns pontos importantes numa reunião organizacional. Estou numa reunião com outras pessoas, pode ser no networking, pode ser numa venda. Se você está fazendo uma venda no 1 a 1 para o seu negócio, você está estressado, muda a energia. Venda é energia. Se eu estou desanimado, fraco, não vai vender. Não vai vender. Primeira coisa, eu acho que eu falei no encontro passado, eu preciso que todas vocês olhem para o pilar saúde, para o pilar físico, que foi a roda do empreendedor, né? E a roda da vida, a roda do empreendedor que nós fizemos. Depois eu vou mandar uma fotografia da roda da vida, para que fique mais claro e vocês possam fazer também. O que, que você precisa fazer? Principalmente a galera de 35 a 50 mais aqui. Gente, consulta com o endocrinologista. Eu preciso saber como é que andam os seus hormônios. Você precisa saber. Falta de vitamina também traz desânimo. Uma depressão, ela toma conta de todo o sistema quando ela se estende para a parte física. Ué, Lê, mas não é só na mente? O que que o seu personal, o cara da academia, manda você fazer? E até o seu médico pede para você fazer o quê? Atividade física. Então, a depressão, ela também se instala neuronalmente no seu corpo. É um arquivo. Ansiedade, tudo isso. E quando há
pensamento, gatilho, sentimento, química, todo o corpo que está afligido com aquela causa, ansiedade, depressão e etc., ele liga e aciona o estado modo triste, modo melancólico, modo impaciente, modo pessimista. Tá dando para entender, gente? Ok? Então, você precisa saber dos fatores hormonais, de como é que está isso. É sério. É sério. Ale, estou tomando minhas vitaminas, estou fazendo atividade física, levantei hoje com um pensamento daqueles que me dando um feedback dos infernos o dia inteiro. A gente também dá auto-feedback dos infernos para nós, tá? Você não sabe, você não está pronta, não está bom, tá? E aí, olha, Ale, não levantei bem. Como é que eu faço? Vitamina em dia, atividade em dia. Música. Lembranças de momentos que te trazem energia. De forma intencional, Ale? É, de forma intencional. Porque senão a sua cabeça vai ficar aquele dia te trazendo lembranças ruins, que geram pensamentos ruins, química ruim e comportamento ruim. O líder centralizador, ele ama cortisol. O cara que tem autodominância, ele precisa de cortisol. Sabe aquela tagzinha, não sei se esse é o nome, não tem aquelas figurinhas do WhatsApp que a gente manda e tem uma que é muito legal, fala assim, um dia sem treta é um dia perdido? O cara da dominância é o cara que precisa de treta. Ele precisa de treta para se sentir produtivo, ou seja, ele resolve o problema de todo mundo. Ele precisa de treta, porque ninguém sabe fazer como ele faz. Ele precisa de treta, porque ninguém tem a velocidade que ele tem. Ele precisa de treta até na forma que ele trata o outro. Sabe por quê? Porque vai gerar briga, e quando gera briga, gera cortisol. É uma maneira de sermos dependentes químicos? É. Pense numa pessoa viciada em cortisol. Então, tudo, ainda que eu fosse muito top em trazer soluções, vinha a solução, mas o que vinha junto? A briga. A palavra maldita de morte. E isso a gente leva para tudo que é lugar. Não se engane. E aí, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O seu cliente ou o seu colaborador compraria de você ou trabalharia com você se visse a forma com que você trata o seu filho, ou o seu cônjuge, ou o seu parente, ou um amigo mais próximo? O seu cliente compraria de você se visse como você trata o seu filho? Se essa resposta ele não compraria, emerge e deixa fluir. Faz o que a titia Lê está pedindo para fazer. E vender e fazer com que as pessoas se apaixonem pela sua causa todos os dias não é fazer o que elas querem que você faça. É posicionamento, mas é relacionamento. É autoridade. Antes eu era aquela pessoa assim, sabe aquela frase? Eu prefiro ser temida do que amada? Pelo menos temida as pessoas me respeitam. Pois é, muitas vezes te respeitam no ambiente profissional porque você é líder e numa patente hierárquica ela sabe que você é líder, ou ainda porque você é líder, dona do negócio e é quem paga o salário. Isso não é respeito. Ok? Então, à medida que eu olho para isso, eu começo a trazer transformações para que a gente possa ter resultados saudáveis, resultados de sucesso.
Na semana passada, então, nós fizemos uma ferramenta, eu vou projetar aqui, tá? Chamada Roda do Empreendedor. Deixa eu projetar aqui. E aí, quem não me mandou e não viu a gravação, porque tem a gravação, quem tá na jornada e quem faz parte do Clube de Líderes, tá? Então, tem a gravação. Vou projetar aqui a ferramenta rapidinho, só para a gente lembrar, tá? Que tem aí a roda do empreendedor, que é o método ON. A roda, gente, que eu vou mandar para vocês dos pilares, que é pessoal. Deixa eu tirar a projeção aqui, para ficar maior um pouquinho. Ela é assim, ó. Tá? Então, se você marcou maior ou igual a 6, ficou azul. Marca tudo. Se você marcou menor ou igual a 5, fica vermelho. E aí tem uma atividade que nós falamos para fazer. Tá vendo tudo escrito aqui na roda da Lê? Era aqui que era para escrever, ó. Vou dar um exemplo aqui da azul, tá? Vou falar aqui do desenvolvimento intelectual. O que eu vou colocar como 3 características de desenvolvimento intelectual? Eu vou dizer que eu sou inovadora, que eu sou empenhada, que eu sou dedicada. Eu tenho essa característica no âmbito intelectual, ok? E aí vocês vão para as outras. Agora aqui no vermelho, vamos ver no vermelho. Saúde e disposição. Que aí melhorou um pouquinho, mas ainda não está legal. Como deu vermelho e a saúde e disposição, 3 características que eu preciso melhorar. Melhorar a consistência na minha atividade física, consistência, ok? Melhorar a disciplina para continuar, gente, tomando as minhas medicações. Eu sou uma mulher de 48, eu tenho vitaminas diárias. Se eu não tomar, ficar uma semana sem tomar quando eu quero, não dá, né? Deu para entender como é que é para fazer a atividade, gente? Tranquilo agora? Clareou? Legal? Quem não me enviou, vai me enviar. Dentro da roda do Jornada do Empreendedor, que eu vou projetar aqui, nós fizemos uma análise de como estavam as áreas do teu negócio. E aí, pode ser empresa você, não tem problema nenhum. Então, a gente usou a ferramenta falando sobre autoconhecimento, gestão emocional, sobre netweaving. O que é o netweaving? É o relacionamento, é como se fosse relacionamento interpessoal, tá? Então, nós falamos, por exemplo, do controle, do contrato de liderança, que é missão, visão e valores, o quanto você está conectado com isso. Vou falar rapidinho só para a gente seguir aqui, tá? Então, nós mapeamos qual é a área do seu negócio e, consequentemente, da vida pessoal que está te atrapalhando a ler. Se eu não estiver bem no meu controle de liderança na minha vida profissional, significa que eu também não estou bem em casa? Uhum. Do jeito que eu faço uma coisa num lugar, eu faço igual em todos os outros. Nós falamos de uma ferramenta chamada Matriz SWOT, onde nós compartilhamos, eu vou projetar aqui a Matriz SWOT, onde nós compartilhamos quais eram os pontos fortes internos. E essa matriz, gente, eu usei para falar da parte pessoal, mas eu quero que vocês a façam falando da parte profissional. Como é que funciona? Do teu negócio. Você vai olhar para dentro da empresa e vai olhar os pontos fortes. Vou dar um exemplo aqui do pet da Verônica. Vou olhar para dentro da minha empresa, meus pontos fortes. Organização, engajamento do time, lealdade, compromisso, clientes fidelizados, pontos fortes. Pontos fracos internamente. Profissionais despreparados,
Profissionais que não estão conectados, né, vamos dizer assim, sem engajamento com a causa do negócio, tá? E aí você vai identificando os pontos fracos internamente. Outra coisa, não só do profissional, internamente, liderança centralizadora, esse é um ponto fraco, ok? Pontos externos, sonhos e oportunidades. Se o plano é pessoal, se você usou a ferramenta para o lado pessoal, você vai escrever sobre os sonhos, então é para fora. Aquilo que você sonha conquistar, uma viagem, uma formação, uma casa, um apartamento. Agora vamos falar da parte externa, oportunidades para a empresa. Você vai olhar para o mercado e você vai identificar as oportunidades que você tem com o seu negócio. Gente, faça benchmarking. Vá em empresas, modelos, que vocês escolham como modelos e que vocês queiram entender o que eles estão fazendo para serem bons, tá? Façam pesquisas de campo. Vá como cliente oculto em uma loja, em uma empresa de estética, Michele. Inclusive, você e a Andréia podem depois se conectar e conversar. Andréia, a Michele está reinaugurando o espaço dela dia 11. A Andréia está lá na outra ponta, é Baixada. A gente está aqui na Zona Oeste, mas não deixa de se conectar. Então, vá em lugares de estética que vocês têm como modelo. Olha, mas eu vou entrar, eu não vou fazer nada. E qual o problema? Você vai orçar. Você, normalmente, nesses lugares, tem um atendimento, ou eles têm um desconto, ou eles têm algo gratuito, ou você pode seguir no Instagram. Não arrume desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, você vai trazer as oportunidades que você encontrou de mercado, que você ainda não está fazendo, que você já viu que é uma oportunidade, mas você precisa olhar para fora. O que as pessoas estão fazendo que você não está fazendo para que você encontre não só as oportunidades, mas para que você também entenda quais são as ameaças que você corre. Um exemplo, uma empresa de estética na Barra da Tijuca, bem no centro da Barra, ela é uma concorrente comigo em design de sobrancelha? Seja bem sincero, eu quero que vocês pensem. Quero que vocês pensem. Se eu olho para a Barra e olho o público, talvez eu seja concorrente dela quando eu falo da parte física. A mulherada da Barra é conectadíssima a glamour e a aparência. Todas elas, não é um julgo, mas eu estou falando de perfil de público. Agora, a galera do Recreio é assim, Ale? Não, a galera do Recreio é mais prática, é aquela que vai mais para o campo, ok? Então, cuidado para quando você for analisar oportunidades e ameaças, você não ficar aí se depreciando. A Barra, eu sou mega power em design de sobrancelha. Não, gente, igual a mim não tem. E é verdade, tem profissionais incríveis. Gente, tem gente que faz um designer incrível. Não me faça um design me fazendo parecer uma gay, desculpa usar esse termo, tá? Não é preconceito, mas não tem. Aquela sobrancelha assim, enorme, grossona, escura, que não é natural, dá para ver que não é natural. Perdão, vou corrigir e melhorar, parecendo uma drag queen. Tá? Não rola para mim. Legal? Ao passo que você vai ter profissionais que vai deixar como você ama, tom de cor como você ama, usando a sua aparência, a sua essência. Tem mulheres menores, mulheres grandes, então tudo vai depender. Eu estou usando aqui alguns exemplos para que você entenda que não se diminua e entenda o que é realmente concorrência, tá? Para que você possa avaliar. Não caia numa de se depreciar. Quando eu olho para um concorrente, eu posso ir próximo ali da minha localidade? Pode, até deve, para você trazer um nível diferente de atendimento,
para você trazer uma qualidade diferente. Mais adiante, você pode buscar, gente, existem... quem trabalha com cliente via WhatsApp, é legal que você faça, já estou deixando dicas aqui também, tá, Verônica? É legal que você tenha um formuláriozinho, um padrão, com perguntas bem objetivas, onde você entenda a satisfação desse cliente, para que você meça a revenda e possa entender que ele é um cliente para ser fidelizado. Você pode fazer um questionário para entender as reais necessidades, por que a pessoa te procurou. De repente, ela foi ali te procurar porque ela entendeu, que nem a Verônica conversou comigo uma vez. Ale, eu ainda não tenho, estou colocando ainda não tenho, porque eu espero em breve que a Verônica tenha, não tem parcerias com veterinários. As pessoas procuram ela como um pet shop para fazer perguntas que eu deveria fazer para um veterinário. Então, ela já consegue identificar uma necessidade de um determinado público. Ela pode ganhar aqui? Pode. Já deveria e já deve procurar parcerias para, inclusive, ter um veterinário no espaço dela uma vez por semana, meio período, uma vez na semana, e fazer várias jogadas aí de marketing para poder atrair pessoas. E aí foi o que ela falou: olha, eu sou da Pavuna, algumas questões em Pavuna eu entendo que eu já fiquei limitada, então eu vou avançar para outras áreas. Perfeito. Isso também foi uma identificação do perfil ali do cliente dela, quando ela olhou para o local. Deu para entender, gente? Como essa matriz SWOT ela pode ser usada, então, tanto para as questões pessoais quanto profissionais, tá? Uma ferramenta incrível para você usar e abusar. Então, vamos partir aqui para a explicação que a Lê ficou de fazer hoje, relacionado ao perfil comportamental. A gente falou um pouquinho do perfil do comportamento humano, trazendo o que um psiquiatra pesquisador, professor da Universidade de Harvard, William Marston, trouxe e descobriu na década de 20, 1928, sobre as semelhanças comportamentais e emocionais. William, ele é o criador do arquétipo Mulher Maravilha e da máquina detectora de mentiras. O William, gente, literalmente... Deixa eu ver aqui, porque eu acho que está em outra partilha. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui na apresentação maior. Ah, ok. Usei errado aqui com vocês. O William, ele olhou uma característica comportamental nas pessoas e viu que as pessoas se agrupavam por semelhança. E foi estudar essas emoções e aí nasceu o DISC, tá? Que é o acróstico dominância, influência, estabilidade, que é o steadiness, e o conforme, tá? Em 1970, surge a PNL e surgem os equipamentos de tratamento, de exames neurológicos. A partir daí, começou-se um grande avanço do nosso comportamento. Então, a partir desse aprofundamento que o William Marston ele iniciou na década de 20 e trouxe para a gente vários conhecimentos importantes, conhecimentos que já existem, gente, desde 500 anos antes de Cristo, só para vocês saberem, tá? Vocês já ouviram falar nos elementos água, fogo, terra e ar? Todo mundo já ouviu falar? Nosso perfil era identificado através desses elementos. Quem usava esse campo de pesquisa eram os gregos há 500 anos antes de Cristo. Vocês já ouviram falar numa linguagem muito cristã, né, nas igrejas, sobre o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico? É uma linguagem usada há 370 anos antes de Cristo por Hipócrates. 1921, Carl Jung,
depois de Cristo, 1921 anos depois de Cristo, Carl Jung fala do perfil produtor, sensitivo, intuitivo e analítico. Em 1928 depois de Cristo, Mauston fala da ferramenta DISC. Tranquilo até aí? Hoje muito utilizada pelas organizações. Atentem-se para não estereotiparem as pessoas. Nossa, meu perfil deu dominante, fulano é dominante. Fulano, você faz isso porque você é dominante. Gente, não faz isso. Você é muito mais do que um resultado comportamental. Você é a sua história, você é o conjunto do macrosistema social e microsistema familiar, você é a sua história, você é as suas dores, a sua experiência, tá? Por favor, não criem estereótipos de comportamento. Fulano é influente, fulano é conforme. Fulano tem uma tendência comportamental mais para o viés dominante. Então, ele tende a agir mais dessa forma. Não ingessem, por favor. A partir desse período, em 1970, adiante, dos anos 70, apareceram outros estudiosos, e um deles é o Nid Ehrman. Nid é um autor americano, pesquisador do pensamento criativo, e ele é o criador da teoria da dominância cerebral, fundador acho que é o Olin Bryan, né, Technology. Nos anos 70, foi gerente de desenvolvimento gerente de desenvolvimento gerencial da empresa GE. Quem aqui teve um ferro, por exemplo, da marca GE? Quem aqui teve uma avó parente com essa marca em algum produto eletrodoméstico, gente? Então, esse é o cara dessa época. Em 1978, com o patrocínio da GE, Nid Ehrman desenvolveu e validou o Ehrman Bryan Dominance Instrument, né, que ele chama, o que o levou a criar um modelo abrangente em 4 partes. Nid trouxe um olhar para os perfis comportamentais que a gente conhece como dos bichos, a águia, gato, lobo e o tubarão, tá? Nid focou seus estudos comportamentais observando esses perfis dentro das organizações. Percebe que William Mauston, ele focou nas emoções, ele focou nos comportamentos. Nid Ehrman fala de como a gente age comportamentalmente falando dentro das organizações. Ok, gente? Até aí? Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses bichinhos, e eu posso dizer para vocês o seguinte, o tubarão, ele está mais conectado ao dominante. O conforme, ele está mais conectado ao lobo, tá? A gente tem aqui o gato. O gato, ele está mais conectado ao influente e ao estável, assim como a águia. A águia traz uma característica do influente criativo, do cara que é completamente focado em criatividade. O gato traz um pouquinho da criatividade, mas muito mais a estabilidade. Tá? Só para a gente fazer aí uma analogia e ficar tranquilo de vocês olharem agora para os perfis de vocês. Vamos falar dos pontos fortes da águia? A águia provoca mudanças radicais, ela antecipa o futuro e ela é criativa. Visão de águia, visionários, criativos, inovadores. Tá? Qual que é o comportamento da águia? Fazer diferente. Intuitivo, foco no futuro, distraído, curioso, informal, casual e flexível. Quais são os pontos fortes? Provoca mudanças radicais, antecipa o futuro, já comentei, né? Pontos de melhoria. Falta de atenção para o aqui e agora. Por quê, gente?
que tem dificuldade no aqui e agora? O olhar está para onde? Para o futuro. Para o futuro. Tendência a estar ansioso pelo resultado. O olhar está para o futuro. Defende o novo pelo novo. Ah, eu quero fazer novo porque eu quero. E muitas vezes não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. Motivações da área: liberdade de expressão, ausência de controle, rígido, ambiente de trabalho descentralizado, liberdade para fazer exceção, oportunidade de delegar tarefas e detalhes. Quais são os valores que movem a águia? Criatividade e liberdade. São 2 valores que movem a águia. Vocês vão entender a importância da gente ver isso na próxima ferramenta agora, tá? Assim que a gente for para a próxima ferramenta. Aqui, o lobo. Comportamento do lobo: fazer certo. Detalhista, organizado, estrategista, busca conhecimento pontual, conservador, previsível. Gente, conhecimento nunca é demais, é ótimo. Mas o lobo, no extremo, o conforme no extremo, ele usa isso como justificativa. E aí ele se extasia. Pense numa coisa que eu sei e eu fiz isso quando eu estava vivendo 3 lutos. Eu quis voltar para a minha área de conforto. Eu comprei 3 formações sem precisar, dizendo que eu precisava me atualizar. Só que era algo que eu já conhecia sobre mim. Ué, Alê, mas você caiu nisso de novo? Sim, vocês ouviram o que eu comentei? Eu tinha voltado para um lugar de segurança, porque eu estava vivendo 2. E para calar a minha dor, eu fui fazer algo que o meu perfil conforme ama, que é estudar. Se eu estou focada no estudo, eu não foco na minha dor, eu não foco no problema. Tá dando para entender, gente, o que a gente faz? Tá? E aí eu penso um pouco mais, tanto que uma delas eu consegui cancelar, glória a Deus. Uma era de extrema importância para as portas que eu quero abrir, e a outra foi só para massagear o meu ego lobo. Só isso, tá? E aí, olha lá. Ponto forte: passado, presente e futuro. O lobo tem um olhar analítico. Ele avalia o passado, olha para o presente para não repetir os erros do passado e ser melhor, melhorar, e projeta, planeja o futuro. Consistência, conformidade, qualidade, lealdade, segurança. Pessoa focada em regras e responsabilidades. Área do TI, a Andréa falou que é da área do TI, traz muito isso. A área financeira também traz muito isso. Inclusive na cor, que a gente adora, o próprio azul, né? O advogado traz muito isso, tá? O esteticista, ele pode trazer também, tá? Porque ele é muito dentro da regra ali, do cuidado. Pontos de melhoria: dificuldade de se adaptar a mudanças, pode impedir o progresso, porque é detalhista demais, estruturado demais, demasiadamente sistemático. Gente, pense em alguém que arruma um armário assim. Mãe, onde está o biscoito? Ó, está na segunda porta do armário à direita, na terceira gaveta, logo no fundo. Quem já fez isso? Sistemático ao extremo. E aí, gente, é sistemático para tudo. Motivações: ter certeza, compreensão exata de quais são as regras, conhecimento específico do trabalho, ausência de riscos e erros, ver o produto acabado, começo, meio e fim. Valores que movem o lobo: ordem e controle. Então, a ordem e o controle podem paralisar o lobo. O perfeccionismo pode paralisar o lobo. Ok? Gato, que é o influente também, né? Comportamento: fazer junto, sensível, relacionamento, é a pessoa de relacionamento, time, tradicionalista, contribuição, busca harmonia, delega autoridade.
Gente, eu amo meu café com leite. Eu gosto de cappuccino? Eu gosto de cappuccino. Mas a minha tradição felina de gato vai falar assim: um pãozinho na chapa com café com leite. Gente, eu amo esse negócio. E aí eu fui entender que é a minha tendência tradicionalista. Eu gosto de um sanduíche, de um misto, aqueles incrementados de uma cafeteria linda, de um cappuccino maravilhoso. Mas se eu tiver os dois para fazer uma escolha, eu vou querer o tradicional. Deu para entender? Às vezes, eu estou falando isso porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano não conhece as coisas boas da vida. Pode até ser, mas na maioria das vezes, não, gente, isso não tem nada a ver. Está sendo tradicionalista. E aí está sendo tradicionalista numa regra na empresa, tá? O gato, ele busca harmonia e delega autoridade. Inclusive, o gato tem mania de passar a autoridade dele para o outro, muitas vezes, e ele mesmo não toma posse. Tá? Você pode delegar, mas não passar, perder a sua autoridade. Ponto forte. Comunicador, gosta de harmonia, desenvolve e mantém a cultura empresarial, comunicação aberta. Pontos de melhoria. Esconde conflitos, felicidade acima dos resultados, manipulação através dos sentimentos. O gato e o tubarão, eles são bem parecidos porque são perfis de ação. Só que o tubarão, o dominante, o gato, o influente, eles têm preocupações diferentes. O tubarão com o resultado e o gato com a felicidade. Gente, o gato, ele quer tanto ser feliz ao ponto de manipular as pessoas. Sabe assim, quando você quer trazer duas pessoas que você ama para uma festa, mas elas não se bicam? Aí você começa a trabalhar no monte de acordinho, de tentar trazer uma manipulando uma parte emocional, tentar trazer a outra manipulando a outra parte que você conhece dela. Isso quando você não cria uma mentirinha para poder manipular o comportamento deles. Deu para entender? Então, o gato, sim, pela felicidade, ele vai fazer, tá? E quando você reconhece, Ale, pode estar relacionado às vezes a caráter? Com certeza, porque se a pessoa costuma a mentir, ferrou, né? Mas está ligado também a caráter, a perfil, mas quando eu reconheço, eu vou desenvolvendo. Gente, quantas vezes no âmbito familiar eu fiz isso? Horrível. Para não desagradar ninguém, para ser feliz, para não ter problema com ninguém, para ter a presença de todos, porque o gato quer estar junto. Gente, aquela pessoa que só malha com companhia, aquela pessoa que só vai se tiver companhia. Respeite seus limites, a forma de você operacionalizar o seu sistema. Eu, por exemplo, preciso de uma companhia para malhar, gente. Se tiver alguém para ir comigo até lá, gente, é uma alegria muito grande. Eu vou sem? Vou sem. Mas me dói mais. Entende? É um esforço maior para mim. Eu vou no networking sozinha? Vou, não tem problema nenhum. Ah, mas quando eu vou acompanhada, nossa, mas é uma alegria só. E à medida que eu me conheço, né, eu vou melhorando aí nas minhas atitudes. Pontos motivacionais: segurança, aceitação social, construir o consenso, reconhecimento, supervisão compreensiva, ambiente harmonioso, trabalho em grupo. Valores que movem: felicidade e igualdade. O gato se engana com igualdade. Nós não temos como agir com igualdade. Não faz isso que você vai falhar com alguém. Olha que sopa de letrinha, que nó no cérebro agora, Lê. Haja com equidade. Um líder que age com equidade age de acordo com o que as pessoas precisam que ele haja. Vou agir com igualdade. Quer ver ser igual? Comprei um casaco para a Bruna e para a Michelle. Bruna está lá no sul viajando. Bruna está no frio tremendo. Vai usar? Vai. Comprei o mesmo casaco mega quente para a Michelle.
Qual a probabilidade da Michelle usar aqui no Rio? Ué, gente, mas eu fui igual, eu quis equilibrar. Deu para entender, gente? Eu quis agir com igualdade. Então, a gente vai entendendo esses conceitos e esses comportamentos e equilibrando. Gato esconde conflito. Quem é mais influente? Atenção com isso. Alê, eu não escondo conflito no trabalho. Eu observo que eu lido muito bem, eu chamo para conversar, eu trato o problema. Dá uma olhada, porque de repente você pode estar criando fissuras, dores em você, porque em casa lidar com o conflito é mais desafiador. Ou ainda, você repete os comportamentos, porque quando você vai lidar com o conflito é quando já chegou no teu talo. Gato é danado para fazer isso. Como ele gosta de harmonizar, aí ele só age no talo. Quando está assim, já passou do limite, ele vai agir como, gente? Com raiva, com frustração. Aí também não dá bom. Olha o camarada das vendas aí, o tubarão. Comportamento. Fazer rápido, agir, iniciativa, impulsivo, prático, quer vencer, adora um desafio, aqui e agora, autossuficiente, não gosta de delegar o poder. Ele é centralizador na grande maioria das vezes, tá? Ele não gosta de delegar. Autossuficiente, maravilha. Vencedor, maravilhoso. Topa desafios. É esse cara que se joga. Entre um lobo e um tubarão junto, quem é o cara que vai se jogar? O tubarão. O lobo vai ficar medindo as consequências e o resultado. Eles podem entrar num consenso e agir juntos? Com certeza. Por isso que quanto mais eu conheço o meu time e a mim, melhor, né? Pontos fortes, fazer que ocorra, fazer com que aconteça. Parar com a burocracia. Gente, pelo amor de Deus. Linha pública. Senhora, volte para o final da fila, preencha essas 5 folhas do edital tal e volte amanhã no horário tal. Pelo amor de Deus, né? Isso. Por que as repartições públicas não inovam e as pessoas estão sucumbindo ali? Qual é o perfil da grande maioria? Estável e conforme. Estável e conforme. Todo mundo morrendo. Parado, porque ou tem que ser perfeito ou não muda, porque senão a gente buga. Chega um tubarão, sobrevive no emprego público? Você pode ser um tubarão em essência, você só precisa entender e entrar nos outros perfis de forma intencional. Tá? Você só precisa entrar de forma intencional. Por exemplo, em casa, eu precisei desenvolver o steadiness, a estabilidade, que era uma coisa que eu tinha encurtado, porque eu precisava usar características de amabilidade, de paciência, de ponderação. São características quase que do Espírito Santo, né? Que as mulheres precisam literalmente ter. E aí eu fui entender. Então, vamos lá. Se a minha paciência são só 5 gotas, aonde eu vou usar, gente? Em ambientes, não é que eu vá tratar mal as outras pessoas, calma, não é isso. Mas aonde eu vou usar isso? Em momentos adequados e em ambientes de grande importância para mim. Minha família é importante para mim. Então, eu me embriago com as 5 gotas de paciência, de estabilidade lá, no momento em que eu estou na mesa em casa. E aí eu aprendo a me divertir, eu aprendo a conversar, eu aprendo a ouvir. E à medida que eu aprendo aqui no lugar que é importante para mim, eu vou construindo uma musculatura que me ajuda a ter o mesmo comportamento nos negócios. E aí eu estou construindo num lugar de dor ou de prazer? De prazer. E se eu construo no lugar de prazer, eu não crio mais dor em mim. O grande desafio dos coaches, gente, é entender que para gerar resultado, se eu ficar criando dor para você fazer e usar um perfil que você não gosta muito, ferrou.
Quando há um perfil muito discrepante, vai doer sim um pouquinho. Vai doer, mas vai crescer, tá? Mas quando há um perfil que a gente consegue equilibrar melhor, você consegue fazer ações e ter ações para gerar resultados, focando mais na potencialidade, focando mais em questões prazerosas. Por isso a gente está falando de comportamento, tá? Motivações, pontos de melhoria do tubarão. Socialmente, tubarão é um desastre, tá? Faz do modo mais fácil, relacionamento complicado. Normalmente, para o tubarão, todo mundo é muito lento, ninguém sabe tomar decisão, e é muito complicado. As pessoas são muito complicadas, não dá. E precisa prestar atenção nisso. Motivação. Liberdade para agir, controle das próprias atividades, resolver os problemas do seu jeito, competição individual. Tubarão não precisa de ninguém para competir com ele. Ele compete com ele mesmo, tá? Variedade de atividades, não ter que repetir tarefas. Olha isso. Quanto mais tarefa para o tubarão, melhor. Por quê? Porque ele é o cara da ação, ele é o executor. Qual é o valor que move o tubarão? Resultado. Resultado em cima de resultado. Tranquilo até aqui, gente? Fez sentido para vocês? Ok? Eu vou partir agora para uma ferramenta e a partir do próximo encontro, eu não vou mais fazer, vou fazer breves overviews, né? De 10 minutos, para a gente partir para o material que a gente precisa, tá? Mas a gente vai partir agora para a ferramenta Valores do Empreendedor. Mas antes eu queria ouvir de você, por que está valendo a pena você estar aqui acordada, ligadona até agora? Até eu que estava bocejando no início, nem tem mais sinal de nada. 21h18. Por que está valendo a pena estar aqui até agora nesse encontro? Que ficha que caiu? Por que está valendo a pena? Quero ouvir aí de 2 pessoas, pelo menos, rapidinho. Bora? Bora lá. E deixa eu tirar logo a nossa foto, que depois vocês vão ficando mais cansadas. Sorriam. Tirei. Mas fala para mim, por que está valendo a pena? Que ficha que caiu até agora? Oi, Elê, eu posso falar? Ótimo. Então, tá valendo a pena, sim, para identificar até o nosso perfil, né? E saber que às vezes a gente. Você até falou aí essa parte de não julgar, né? Então, dentro de uma equipe, às vezes a pessoa está dentro de uma certa atividade que não é que ela não saiba exercer, porque aquela atividade não cabe dentro do perfil dela, até para a gente poder alocar ela em outra, né, Sim. atividade. E até para a gente se reconhecer também, né? A gente se identificar e saber que muitas vezes não é culpa nossa, a gente só não está identificando o nosso perfil corretamente, né? Ou então até assim, nossa, bom saber que eu sou assim, né? Sem julgamento, sem É culpa, libertador, né? né? Isso. Então tá valendo a pena porque para hoje então eu e saber que a gente tem nossos dias maus, né? Hoje passei um dia meio assim para baixo, mas pode ser tem dias assim bem, os outros ruins e tá tudo bem. Agora eu tô aqui. Fui pro meu funcional, botei as taxas, meus hormônios Maravilha. em dia, e tá tudo bem. Então é E aí, isso. tudo bem, né? Que bom, É, Andréia, que bom. tá bom. Quem mais, gente? Mais um aí, por que está valendo a pena? Bom, tá valendo a pena porque a gente está começando a identificar os perfis. Só que até agora eu não me vi aqui em quase nada. Não sei se é porque hoje eu estou muito desatenta, mas eu ainda não consegui definir meu perfil. Na verdade, você já definiu naquele teste, né? É, O Cris. mas Teu agora negócio é o eu estou vendo conforme, né? outras características e estou achando assim que eu também tenho outras características dos outros Tem, perfis. porque você tem o estável e o influente também, o segundo. Então, você caminha entre eles aí. Só que precisa entender
sobre as questões das taxas hormonais, precisa entender o seu ponto de ânimo para aumentar a dominância. Sua dominância é 7,5. Não vai vir um resultado expressivo. E como há um conforme altamente exigente, que não reconhece o que já foi feito, com certeza você pode estar não atenta àquilo que você já conquistou para valorizar, para entender no que você conquistou, no que você gerou de resultado, aonde gerou prazer, aonde foi mais dor, para seguir, porque ele acaba ficando camuflado um pouquinho, né? Você traz essa coisa do influente, do gato, que é bom que esteja tudo de forma harmônica, bem tranquila, né? Mais harmonioso. Você também traz um alto estável, ou seja, eu não gosto de muita mudança, sim. Exemplo disso são os períodos à frente de algumas lideranças. Quando a gente fala assim, estive 10 anos aqui, 20 anos aqui, 15 anos aqui, a gente emerge um pouquinho nessa estabilidade. Pode ser uma profissão prazerosa, ok, maravilha, mas a gente emerge na estabilidade. Então, pode ser que o teu crivo de exigência esteja muito alto e também a questão do receio da mudança em virtude de tantas experiências que podem ter trazido frustrações. E aí o tubarão, ele está bem pequeno, mas você tem. Pode parecer bobagem, mas a gente vai precisar encontrar depois, e a gente vai encontrar quando esse tubarão aparece. Porque aí a gente vai fazer ele aparecer de forma intencional. Deu para entender? Deu. Tá? Mais alguém, gente? Quer comentar? Quer dizer por que está valendo a pena estar aqui até agora? Então, para mim, eu não sabia que essa parte hormonal poderia afetar, né, na nossa rotina, no trabalho, na nossa casa, né, na nossa vida em si. Mas que pelo menos eu estou com ela em dia e controladinha na parte endócrina. Mas, assim, é interessante você saber que a tua parte emocional vai afetar em várias coisas da sua vida. Até teve uma pergunta que você fez, que você falou assim, você não estando bem em casa vai te afetar em outra área da sua vida. Então, eu não conseguia enxergar isso na minha vida, que eu já passei por situações que eu não estava bem em casa e eu achava que estava tudo ok no trabalho, né? Mas porque às vezes a gente não quer se enxergar. E é importante a gente estar com a mente ligada que isso influencia, sim, né? Que a gente às vezes se faz de forte, mas nós não somos fortes, a gente tem que buscar os sinais que às vezes a gente não vê, não enxerga. Então, achei muito Exatamente, Margarete. Isso acontece muito porque a vida toda a gente fala a gente ouve falar e depois repete que é uma coisa no trabalho e outra em casa. Ou então o hábito de dizer assim, deixe seus problemas lá fora. Não, não. Você pode até me chamar a atenção assim, né, Ale? Eu entendo o seu problema, né? A gente busca entender, mas eu vou te pedir que, um exemplo. Você é mais estourada. Se controla. Busca se controlar, porque as pessoas não têm realmente nada a ver com o que você está vivendo. É diferente de você dizer assim, não, eu aqui, cara, no trabalho eu sou outra coisa. E eu esqueço. Você está afetado. Você está afetado por aquilo ali que aconteceu. Não adianta que a gente está afetado. Vamos então? Mais alguém quer falar para a gente seguir? Só para contribuir rapidinho, Ale, não está sendo muito valioso assim esses primeiros encontros, aprofundar no autoconhecimento, né? Entender que da outra vez eu comentei, a gente oscila, né? De comportamentos e de algumas questões ali. A gente fez a roda, né? Do outro encontro e tinha questões que para mim estavam bem ruins, que em outro momento da vida estava muito, muito bem. E agora é o inverso, tá? Coisas que eu tinha muito, muito ruins, agora estão melhores. E assim a gente vai. E esse exercício hoje também é bacana, porque eu acho que todos nós, a gente tem um pouquinho de tudo ali. Vai ter momentos na vida que até tu comentou, o tubarão vai estar meio apagado ali, tu não vai se identificar.
mas em outros momentos tu tá mais, não, eu tô, nossa, o tubarão eu tô muito identificada agora. Eu até sublinhei alguns aqui que eu me identifico mais, e eu me lembro que eu já fiz em outro momento, eu já fui lobo, agora já não faz tanto sentido, outros bichos fazem mais, mas é bacana porque é isso, né? Acho que momentos que a gente passa da vida e o autoconhecimento faz a gente enxergar também essas oscilações, né? E como você falou, quando a gente também não está no dia bom, ou não está bem em algum aspecto, não está bem no profissional, ou não está bem no pessoal, em casa, ou sei lá onde, ou com alguma questão conjugal, isso acaba afetando outras áreas, né? Então, Sim. é isso, acho que está sendo bem valioso fazer esse mergulho aí contigo e com as meninas também. Que bom, querida, que bom. E eu vou compartilhar aqui, então, para a gente falar dos valores. E é interessante porque você falou assim, Bruna, teve momentos em que eu me observei mais conforme, né? E o que pode acontecer às vezes? A gente observa que lá, quando você fez o perfil, aparece o estável, foi isso, né? O estável Uhum. e o dominante, e o conforme um pouquinho mais abaixo. O que pode ter acontecido dentro desse processo? O estável está maior, porque nós tendemos, em um determinado período, voltar para essa zona de conforto por causa das dores. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, eu estou no networking, para mim, eu sei como fazer, é só fazer a venda, só que o meu influente está sentindo dor. Qual é a dor? Ele passou por tantos traumas, a parte estável também, por tantos lutos, que ele não aguenta mais, por exemplo, não ter aceitação, ser rejeitado. Então, eu evito a venda. Deu para entender? Perfeitamente. Sim. Tá? Então, a gente vai entendendo um pouquinho e você vai se preparando para fazer. O que me deixa segura, então? O que vai melhorar eu ir lá e usar meus 25% de dominância, que é muito top? O que vai fazer eu ir? Vai fazer eu ir lá me sentindo um pouco mais segura na minha fala, me sentindo mais segura até se eu for parecer ridículo ou não. Tá? E a gente tem que aprender a quebrar isso mesmo, e não tá nem aí. Um treinamento que a gente às vezes precisa fazer, gente, é ser ridículo. Fica uma dica aqui para vocês. Quem vai ao mercado, vai com um amigo ou vai sozinho? Se tiver coragem sozinho, beleza. Não tem aquelas sessões assim no mercado? Gente, faz brincadeira. Faça caretas engraçadas, sabe? Seja ridículo para quebrar isso. É por isso que em algumas mentorias a gente faz exercício disso. Tá? Imagina você sair no meio da rua dando abraço nos outros. Isso é uma maneira de quebrar. Não é nem só a questão do contato relacional, mas é quebrar a coisa do parecer ridículo. A gente tem muita vergonha de tudo. Fica muito dentro de vários padrões sociais e isso atrapalha muito. Tá? Então, vamos nós para os valores do empreendedor. Muitas vezes, dentro do processo, quando a gente fala de valores, a gente diz assim, a gente ouve isso em várias áreas e em várias pessoas também. É bem rapidinho. Não, pode fazer, mas, ó, bem rapidinho, tá? Não tem desculpa. Não é por causa do tempo que deixou de ser errado. Não, eu vou pular aqui. Não, é rapidinho. Se eu for ali à frente de alguém, furar a fila, né, de alguém, mas vai ser tão rapidinho. Pois é, gente. Não tem desculpa. Isso é inegociável. Mas todo mundo faz. Não tem desculpa. O errado é sempre errado, mesmo que todos façam. No Brasil, as pessoas não. Para. Não vem colocando todo mundo no mesmo balaio, não. A gente tem graves problemas legais no Brasil, mas tem muita gente pagando imposto. Eu, inclusive, sonho em pagar milhões de impostos. Porque se eu estou pagando milhões de impostos, quanto eu não estou recebendo, né, com o meu negócio? Então, são chaves que precisam ser viradas, tá? O errado é errado. Tem coisa muito pior. Não, e fulano? Não, você está falando de mim? Tem coisa muito pior. Fulano age assim. Gente, não tem desculpa. Um erro não ameniza o outro.
As pessoas têm o hábito de comparar erro, comparar miséria. Alguém já viu conversa aqui, gente, de fila de banco ou INPS? Tô com uma dor a cadeira está com uma dor nas costas, aí vira a pessoa assim, não, e eu? E a cadeira? A outra cadeira fala assim, e eu, que tenho hérnia daquilo outro, que fui ao médico, que tomo X medicação. Alguém já ouviu essa conversa, gente? Tá? Então, não tem essa. Afastem-se desse troço demoníaco que é a comparação. Tem coisa pior. Ou ainda, a comparação, até porque é melhor de forma geral. O exemplo tem que vir de cima. Não, desculpa, olha isso. A mudança pode partir de cada um de nós. Liderar pelo exemplo é a máxima. Isso é algo extraordinário. Mas dizer que o exemplo vem de cima, ou seja, uma cobrança com os pais, com os avós, com os líderes acima sempre, só para justificar que você não quer mudar, não tem desculpa, tá? A gente precisa ter essa percepção. Ah, faz rapidinho, como a gente viu no início, ninguém está vendo. Não tem desculpa, não é porque foi às escondidas que deixou de ser errado. Quem aqui já se pegou num comportamento meio feio na rua, porque tem o hábito de fazer em casa? Pode ser qualquer comportamento. Pode remeter a lembrança aí, não precisa se expor. Mas quem nunca? Né? Então, a gente precisa ter essa noção. Integridade, gente, sem conhecimento é fraca e inútil. Mas conhecimento sem integridade é perigoso e horrível. Uma coisa é quando a gente fala de integridade sem o conhecimento e integridade fragilizada. Ou por falta de conhecimento pessoal, de autoconhecimento, ou por falta de conhecimento geral, das leis, das regras, dos procedimentos. Mas conhecimento sem integridade é perigoso, e é o que a gente vê em algumas organizações, em algumas entidades públicas, enfim, áreas do governo, vários locais, gente, empresários também. Qualidade ou estado do que é íntegro ou completo, isso é ter integridade. Integridade é qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. Sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Pode aparecer como honradez, pureza ou inocência, sendo a característica de uma pessoa incorruptível. Ser íntegro é ser ético. Então, é um valor que a gente precisa lembrar, né? Que ser íntegro é ser ético. E quando a gente fala de valores do empreendedor, a gente fala sobre corrupção, a gente fala sobre ética. Quando a gente fala de corrupção aqui, ó, é o efeito ou ato de corromper, com finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios ilegais ou lícitos. Vou dar um exemplo. Quando às vezes a pessoa fala assim, fulano, a gente que vem de treinamento trabalha muito com isso, com indicação, e chega um momento que a gente fala assim, fulano, se você me trouxer uma indicação, a pessoa fechar essa compra, você tem aí X% de retorno. Ok, gente, ficou claro para a pessoa, ela tem o direito de querer ou não. Mas e quando não está claro? E quando isso não fica acordado? E aí a pessoa faz de uma forma, eu vou dizer, parece meio pesado, mas leviana mesmo, né? E é o que a gente está querendo dizer aqui, ó, é o efeito ou ato de corromper com finalidade de obter vantagens. Muitas vezes, uma vantagem que eu poderia estar obtendo, Michele me indicou 5 pessoas, deixando de forma escusa, escondida, né, para ela ali, quem foram as pessoas, as indicações.
Quando a gente atua com isso, você tem que ter uma planilha, por exemplo, clara, você tem que ter um nível, um momento de dar satisfação sobre isso para o outro. Você precisa, se não é você que faz, é o seu contador, ele precisa ter, a gente precisa ter esse controle e expor, tá? Ética, quando a gente fala, vem do termo grego etnos, quer dizer bom costume, ou que possui caráter, que não ferem a lei, o direito de outras pessoas ou qualquer juramento. Vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, só para vocês terem noção da gravidade do cuidado que a gente precisa tomar com parcerias. Hoje, o V8 Conecta está funcionando no Stadium, Steakhouse, né? E ele funcionava num outro espaço antes, onde nós levamos muitas pessoas para lá, e as pessoas tiveram problemas em algumas negociações que vinham de um cunho dos donos do local. Tá? E aqui a gente está num ambiente seguro, por isso que esse vídeo eu peço para não estar, né? Muitas vezes a gente partilhando, mas eu estou citando aqui. E como é que você fala uma coisa dessa? Parece que assim, isso é até complicado da gente falar, porque como é que você comprova? Não é? Quando tem uma pessoa reclamando, gente, a gente desconfia. Quando são 5 ou mais pessoas e trazem comprovações na tratativa, e aí, gente, tem várias comprovações. Mensagem de WhatsApp, tanto de texto quanto de voz. Você imagina eu indicando um lugar para a Bruna, a pessoa fazendo um acordo com ela e chegando lá, ela e a pessoa tratando sozinhas, a coisa muda de figura. Entre outras coisas. Isso está relacionado a uma ética, a um bom senso. E aqui é tudo, né? A integridade, a falta, no caso de integridade, a falta de ética, a falta de bom senso. Alê, um dominante ao extremo pode agir assim pelo resultado? Pode. Mas não é só pelo perfil. Não confunda, é pelo caráter. Porque um dominante pode ser muito honroso e não fazer. Por isso que eu falei para não criar estereótipos, tá? Não ficar taxando a pessoa com o nome do perfil, ok? E nós somos éticos? O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. Só que a gente ouve muito esse ditado e ainda concorda. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. Foi o que aconteceu. Inclusive, isso que eu contei para vocês foi contado, levado para várias pessoas no privado, no 1 a 1, para dizer que várias situações desse tipo ocorreram e fomos nós que criamos. Na semana passada, nós tivemos a presença de 2 grandes empresários que eram sócios desse lado, que estava contando a história diferente. Nós tivemos maturidade em não querermos lutar, vamos dizer assim, com as mesmas armas, né? Nós não usamos, nós não fizemos nenhuma espécie de comentário pejorativo, nós não envolvemos nada desse tipo, e a verdade é linda e ela aparece. Então, existem valores, gente, inegociáveis, e isso tem a ver com o princípio da honra, isso tem a ver com vários princípios bíblicos, tamanha importância da gente entender os nossos princípios, tá? E muitas vezes silenciar e deixar que o universo tome conta, né? O Criador, Deus, enfim, o que você quiser aí comentar, dizer, né? Colocar como nome, mas um justo não se justifica. E a verdade é linda e ela aparece. Né? E assim, ó, a honestidade se transforma em exemplo para as futuras gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Gente, são coisas tão simples de acontecer uma situação aqui em casa,
E eu falei, não, filha, fala para minha tia, filha, então fala para tia tal que é isso, isso, isso. Ela olhou para minha cara e falou, sério que tu tá falando isso? Mãe, isso é mentira. É uma desculpa mentirinha. E é incrível, gente, porque pode acontecer? Pode, porque você está ali, você não quer resolver, não quer entrar. Era de um cunho. Olha o gato aparecendo. Você deu para entender enquanto eu não estava no controle? Aí eu preciso de pessoas à minha volta, porque somos humanos. E aí quem estava? Alguém que aprendeu com quem? Com a base. E aí eu preciso ouvir, né? Cheia de vergonha, enfiando a cara sei lá onde, falar, é mesmo, minha filha, você está completamente certa. Me ajuda aqui, porque eu não sei nem o que falar. E aí ela vira para mim com a cara e fala assim, vamos contar o que aconteceu. Falei, então vamos ligar, porque é melhor que recado, né? E aí a gente ligou e resolveu. Então percebe, gente, que a gente precisa estar de olho, a gente precisa ter pessoas à nossa volta que tenham coragem de dizer para a gente, não, isso não está certo. Eu estou falando sobre isso porque, às vezes, dentro desse universo de tentarmos sermos o mais justo, o mais éticos e íntegros possíveis, a gente fica colocando um dedo apontador quando a gente está aqui suscetível de falha, de erro, tá? Para que a gente tenha cuidado, mas não é para abrir precedente, não é isso que eu quero dizer. E para isso, a gente usa 5 chaves importantes aqui para empreender com valor. É um acróstico Chaves, onde a gente está usando conhecimento, desenvolvendo habilidade com a prática, desenvolvendo atitude a partir de ações intencionais, entendendo seus valores reais, de essência, familiares, né, que vêm com você, conhecendo suas emoções e sentimentos, para que você proteja os valores, os princípios do seu negócio. Fez sentido, gente? Então, eu uso chaves para que eu proteja os valores da minha casa, da minha família, os meus valores e do meu negócio. Porque a gente pode se corromper? Sim, corre um grande risco. Principalmente quando chega em momentos, por exemplo, que você precisa vender, senão você não paga funcionário. E aí você quer fazer promoções absurdas, onde você sangra, desrespeita você, desrespeita parceiros, desrespeita até o próprio colaborador. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Vamos praticar, então? Eu vou pedir para você pegar uma folha de papel e nessa folha de papel você escrever o nome de um empreendedor ou um empresário que você admira, tá? O nome de um empreendedor ou de um empresário que você admira. Ah, Lê, eu curto muito o empresário lá, o dono do supermarket. Eu não vou lembrar o nome dele agora, eu até sabia. Não vou lembrar. Eu admiro muito o dono do supermarket fulano de tal. Coloca o nome dele. Eu admiro muito uma mulher empresária da área da estética, da beleza, não precisa ser de estética, é sobre isso. Escreve. Ah, eu admiro muito o meu gerente. Ok. Logo em seguida, você vai dizer quais são as qualidades dele que te chamam a atenção. Você vai listar as qualidades dessa pessoa que te chamam a atenção. Foi? Pode ser 3, 5, 2.
mas qualidade dessa pessoa que te chamou a atenção, tá? Depois, qual foi a emoção ao pensar neste valor, nestas qualidades? Que emoção você percebeu em você? Por exemplo, né? Foi algo que foi empolgado, foi... Busca entender que emoção você se percebe, você sentiu ao pensar nessa qualidade, nesse valor. Satisfação, tranquilidade, confiança, enfim. Eu sei que parecem características, mas busca pensar mais ou menos assim para entender essa emoção que veio. Você ficou triste, você ficou alegre, você ficou empolgado, ficou entusiasmado, né? Como é que rolou aí? Pode ser uma, tá, gente? Não precisa ser várias se você ainda não conseguiu identificar. Quais desses valores você tem? Que você escreveu sobre essa pessoa que você tem? Quais os valores que você tem? O que significa ou qual a relevância tem para você empreender? Isso eu preciso que vocês respondam, anotem. Quem não quiser falar, não precisa. Empreender é empreender na vida, empreender na família, empreender nos negócios. Qual a relevância? Qual o significado tem para você empreender? Eu acho que esse S dos Chaves continua errado, porque é significado e não sentimentos. Lá no acróstico Chaves, quando vocês lerem na apostila ou para quem anotou, coloca no S significado. Qual o significado ou relevância que tem para você empreender? Para mim, é fazer o que eu amo, por exemplo, tá? Hoje eu faço verdadeiramente o que eu amo. Quando eu resolvi empreender em 2016 e enveredei com várias formações, eu fui salva e liberta e me conheci através de uma devolutiva DISC. Eu descobri por que que eu feria as pessoas e não entendia o porquê. Quais eram os meus extremos. Vocês têm noção disso? Isso foi em 2015, mais ou menos, ou 2014, quando eu tive uma devolutiva completa e real em plano de desenvolvimento. E eu que sempre trabalhei com treinamento. Significa que eu estava focada em que área? Na área técnica. Na área técnica. Completamente focada na área técnica. Tá? Tranquilo até aqui? Alguém quer compartilhar? Para a gente vai partir para outra atividade aqui no final, ou querem concluir e depois compartilha? Vamos concluir? O que vocês acham, ok? O que vocês vão fazer agora? Os valores precisam ser congruentes com o do empreendimento, através de comportamentos e atitudes. E você já sabe quais são os seus valores? Eu queria que vocês olhassem para esses nomes que estão aqui: desafio, comprometimento, excelência, flexibilidade, que vocês escolhessem 10 palavras. 10 palavras. Inicialmente, que vocês escrevessem mesmo. Escrevessem 10 valores desses.
Melhorou? Escolhessem 10 valores desses. Aí escreveu quem escreveu. Dá o ok que terminou, que escreveu. Todo mundo? Leiam, deem uma lidinha. 10 valores. Foi? Queria que vocês olhassem os 10 valores que vocês escreveram e riscasse 5. Você vai elencar. Antes de riscar, você pode colocar por ordem. Independente da ordem que você escreveu de 1 a 10, agora, na sua ordem, eu quero que você coloque assim: quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e quem é o quinto. Não precisa riscar, então. Você pode dizer aí quem é o primeiro, quem é o segundo, terceiro, quarto e quinto. Quem concluiu já dá um ok também, que conseguiu fazer. Ok. Então, de cara, você já conseguiu identificar os seus 5 maiores valores. Quando você for descrever para uma empresa, você pode incrementar? Sim, você pode trazer algo a mais. Vou dar um exemplo aqui, tá? Dos valores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem, por exemplo, digamos que eu coloquei como um valor princípios éticos. Então, qual é o valor da Conects? Valorização dos princípios éticos, morais e de sustentabilidade. Você pode complementar quando você fizer os 5 valores da sua empresa. Tá? Vou dar um outro aqui. É um valor muito importante, né? Vou falar do autoconhecimento. Então, qual seria o valor da empresa? Transformação e evolução do ser humano através do autoconhecimento. Aí a gente pode depois ir transformando, mas pegando o seu valor base. Ou ainda, Lê, não acho que seja necessário. Eu acho que quando eu coloco aqui como valor, vou dar um exemplo, aceitação social, honestidade, liberdade, organização, eu acho que já diz tudo. Ok, tá? Fique em paz. Ok. Vou tirar aqui a projeção para a gente trocar um pouquinho, porque essa é a parte final, que era só atividade. E eu quero ouvir de vocês o seguinte: qual é o primeiro valor, que está aí o primeiro, que você colocou assim, primeiro. Quem quer aí me compartilhar qual é o seu primeiro valor? O meu primeiro foi o respeito. Quem falou? Andréia? Verônica. Verônica. Qual o primeiro, Verônica? Respeito. Respeito. Primeiro valor é o respeito. Alguém mais quer compartilhar? Primeiro valor? Eu botei o comprometimento.
Comprometimento. Massa. Vou usar os dois aqui, vocês fiquem atentas ao primeiro valor. O primeiro valor, ele também, quando a gente não tem muito conhecimento, não entende as questões emocionais, o primeiro valor também caminha como um sabotador. Por extremo respeito ao outro, eu não me respeito. Eu não respeito as minhas vontades. Eu não consigo colocar limites. Está relacionado até a saber demitir, Verônica. Respeito. Às vezes a gente, como líder, tem mais respeito pela família do cara do que ele mesmo. E até mais compromisso. O meu comprometimento também me sabota. Porque, como eu sou tão comprometida, se eu não tomar atenção com o que eu me comprometo, eu vou sangrar para honrar a minha palavra. E aí a gente sangra porque disse um sim. Percebe, gente, que tudo precisa de equilíbrio, tá? O teu primeiro valor pode, em algumas situações, ser um sabotador. O meu era o comprometimento, Verônica. Extremo comprometida com todo mundo. Aí, não, eu posso falhar? Não, comigo está tudo certo, comigo eu resolvo. Mas com outro, não. E querendo ou não, a gente acaba se corrompendo. Corrompendo a nossa essência, corrompendo a quem somos. E não se permitindo. Sabe? Fez sentido, gente? Alguém quer trazer aí, comentar? Ale, eu posso, num outro momento, exercitando, pensar no meu negócio e ajustar os valores, sem problema. Mas o que você escolheu agora são 5 valores principais que te levam ao sucesso, que te levam a paralisar, que te levam a desistir, que te levam a buscar amizades. Quer ver uma coisa interessante? As características que você falou desse empresário, que você admira, as qualidades, quem aqui anotou as que tem? Todo mundo tem algumas, tem todas. E por que a gente tem, gente? Porque você só enxerga no outro aquilo que você enxerga em você. Então, se os seus resultados ainda não estão iguais a desse empresário, a desse empreendedor, é porque precisa entender as emoções e os valores envolvidos nas ações e o significado que você dá. Nós, seres humanos, na palavra acróstico Chaves, nós, seres humanos, agimos. 95% de nós é emocional. Agimos por emoção. Até quando você pensa que agiu na razão, foi emoção. Nós criamos consistência. Nós continuamos persistente através do significado. Se o que você faz não tem um grande significado para você, a sensação é que você não sabe nem se está seguindo a carreira que você nasceu para seguir. Está faltando significado. Fez sentido, gente? Que fichas caem nessa noite aí maravilhosa que nós passamos aqui? Perguntas, dúvidas? Que fichas caem? Quero ouvir de vocês aí agora. Então, eu fiquei surpresa com essas palavras que você disse, questão dos valores, porque eu vi que, assim, quando eu botei o comprometimento como primeiro,
é que eu sou comprometida com tudo que eu pego para fazer e vou até o final. Só que quando você mencionou que o primeiro valor nosso pode nos sabotar, eu vejo que eu sou comprometida com o que eu pego para concluir, mas não sou comprometida, às vezes, comigo mesma. Entendeu? Então, é interessante do que você falou. Porque eu vejo que, assim, que tudo que eu faço, para mim, tem que ter um início, meio e fim, sabe? Mas, às vezes, na minha vida, para mim, eu não faço isso, sabe? E isso me incomoda muito. E eu não tinha percebido isso. E você fez, assim, ver esse gatilho que uma coisa consciência, né? Veio a consciência, é tão né? forte para mim, entendeu? Na minha vida profissional, na minha vida com as pessoas, mas eu acabo me sabotando no comprometimento comigo mesma, sabe? Às vezes eu me esqueço para concluir ou para dar continuidade ao projeto de alguém, mas não o meu, sabe? E assim, isso me fez também pensar no que você também disse sobre a pessoa que eu admiro, que, né, assim, eu admiro muito o Mário Sérgio Cortella, que eu acho assim, ele sensacional, sabe? Ele como educador, ele consegue entrar em todos os ramos de atividade e trazer um conhecimento assim, fantástico, né? A didática dele, a calma dele, a inteligência, a visão do todo. Isso assim, fatores que botam ele em evidência. E essas qualidades eu quero tentar ter dele, mas eu não consigo todas. Duas que eu tenho muito, que é a calma e a visão do todo. Eu paro muito para pensar, porque como na minha profissão, às vezes eu tenho que trabalhar sob pressão, então eu paro e respiro, entendeu? Para poder olhar o todo, eu tenho que pensar com muita calma. Então, você fez eu pensar coisas que eu nunca imaginei pensar que uma pessoa que eu admirasse, eu estaria trazendo para a minha vida e me espelhando nela indiretamente, sem eu perceber. Sensacional. Amém. Muito bom. Quem mais, gente? Que ficha que caiu? Para mim, assim, só mais uma vez veio a comprovar que o primeiro que eu coloquei foi a excelência. E eu fico nessa coisa de querer a perfeição e nunca consigo, acabo não fazendo, entendeu? Tem pessoas que falam assim, feito é melhor do que perfeito, né? Mas eu não, fico querendo, não, tem que ser perfeito, e aí a primeira característica que eu coloquei foi excelência, e é a que vai contra mim, né? Porque é o que me sabota. E a segunda foi a organização. Massa, Cris. Muito boa percepção. Tá vendo a importância desses primeiros passos, gente? Porque depois é muito tranquilo, porque virão técnicas, ferramentas que são, Michele colocou, que são técnicas. E aí, quando você está com a base estruturada, você conhece, você vai ver que o fluir, né, é melhor, é mais simples, é mais fácil. Ó, a Michele falou que a organização tem que estar tudo organizadinho, né? Exemplo disso Tá tranquilo, Michele. Exemplo disso é a própria inauguração, né, Michele? Que aí tinha que estar tudo perfeitinho, organizado, alinhado, está muito no estável, no conforme também, que é uma característica, né, que você traz. Por que valeu a pena, gente? A Margarete falou dessa percepção, né, pela consciência que teve. O que mais que você conseguiu ter de percepção, vocês que ainda não falaram, e fez valer a pena esse encontro? No meu, tá igual o da Cristina, eu coloquei também excelência, e eu caio justamente no mesmo. Eu ia falar a mesma coisa, que eu fico querendo muita
perfeição, né? Quero que tudo. Essa questão da minha massoterapia era para me ter feito há muito tempo, mas eu falo, não, eu tenho que entender de músculos, de tudo, para entregar uma coisa, né, de valor para as pessoas, né? Não é só chegar lá e tocar na pessoa. Tenho vontade de entender, explicar, ter tudo direitinho para poder. Aí eu acabo não. Aí eu fiz um teste, eu fiz esse teste de campo, né? Eu fui num lugar, a pessoa me atendeu, eu, assim, simples, muito simples, me tocou, fez uma massagem, eu, assim, a gente que veio de uma cultura cristã tem a célula, a gente tem aquele negócio de abraçar, recepcionar, aquele calor humano, eu senti falta disso. Eu falei, não. Então, assim, eu trouxe para minha vida que não precisa estar perfeito, né? Eu vejo no que eu tive a visão do que estava faltando e eu posso trazer, agregar no meu negócio. E, Sim. assim, quando eu coloquei aqui a excelência, eu vi que justamente esse ponto estava pegando, que eu fico me apegando muito à excelência, e, assim, a excelência vem com o tempo, né? Com a prática. Primeiro você começa, né? Não tem muito disso, depois você melhora. Isso Então, aí. é sobre Primeiro isso. começa, olha, as chaves estão aí. Começa com a É, competência que tem, conhecimento. sim. Vai atendendo, gerando as habilidades, né? Desenvolvendo, quer dizer, as habilidades. Mais habilidade, Depois, isso. como é que você vai desenvolvendo cada vez mais habilidades? Também vai te dando atitude, trazendo Sim, as ações para que você ainda melhore as habilidades. Isso pautado nesses valores que são primordiais, entendendo as emoções que você tem e o significado de cada ação, faz todo sentido. Hoje, quando a gente diz assim, André, não tem nem a ver com a célula, não. É óbvio que nos acostuma mal pelo acolhimento, mas é o fator acolhimento. Então, o isso. acolhimento é algo importante. E a gente, como aprendeu a fazer na essência, a gente leva para tudo que é lugar. Hoje eu estava falando numa reunião com o pessoal da diretoria da V8 sobre isso. Falei, Sim, gente, eu preciso me posicionar em algumas vezes, e não é por soberba, eu não vou ficar aqui dando carteirada das patentes, das formações, mas eu estava falando de uma situação e eu falei assim, respeito é bom e eu gosto. uhum, Só que quando eu estou em qualquer lugar, eu sirvo como eu sirvo na ação social. Se eu estou lá no V8 Connect, eu estou preocupada se você está com um copo limpo, cheio, se você. Como é que você está indo naquele banheiro? Como é que está a aparência do banheiro que você está indo? Entende? sim, Então, você é uma coisa só. E sim, aí você verdade. passa a fazer de forma natural, trazendo leveza, e a excelência ela vai surgir sim, só que com essa prática, com essa habilidade, né? Sim. Que bom, gente. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer comentar para a gente partir? O que eu vou pedir para vocês? Eu mandei já para a Margarete, mandei para a André e mandei lá no grupo de vocês, meninas. Eu vou colocar depois o vídeo com a aula de hoje, já tem o material lá. Revejam, reavaliem a questão dos valores, deem uma olhada no perfil, no resultado que vocês tiveram do perfil que vocês têm. Por exemplo, façam novamente essa atividade de avaliar o empreendedor, listar as qualidades dele, entender as emoções que surgem, né? Por exemplo, quando a Margarete comentou do Mário Sérgio Cortella, uma emoção de cara que vinha ali para mim era a alegria dela estar falando de um cara inteligente e de ter se percebido, uma emoção. Qual foi um significado? A questão educacional. Né? Na minha percepção, para a Margarete, o significado educacional, a importância que isso tem um valor muito grande. Tá? E aí eu estou falando pautado porque ela trouxe bem claro as questões ali que ela conseguiu perceber na tomada de consciência. Então, quanto mais vocês escreverem como se estivesse falando mesmo para você, mais clareza. Tá? Mais clareza. Até, gente, quando não é bom. Quando a gente sente assim, por exemplo, nossa, eu estou com um mal-estar, eu estou com o estômago doendo.
já sei, do nada começou a doer, não foi do nada, eu estou com raiva. Eu estou preocupada, eu estou, sabe? E quando você dá nome, você trata. Sim, eu estou com ódio. Olha, eu sei que é horrível sentir isso, mas eu estou nesse momento. E quando você dá nome, aí você vai remeter a situação e aí você vai tratar. Até numa oração, gente, até numa intercessão, ela é muito mais eficaz. A oração, no geral, é eficaz. Mas uma oração intercedendo, ela é muito mais eficaz quando a causa está clara. Entende? Então, a gente vai sabendo dos significados, vai entendendo as emoções para ir melhorando mais e mais. Tá bom? Queridas, eu quero agradecer a paciência de vocês, o tempo de vocês. Né? A gente, mais uma vez, eu vou repetir, nós iríamos até 11 horas aqui brincando, mas eu sei que tem muita coisa para amanhã, né? Nós temos uma semana aí cheia. Eu vou deixar o que vai ter de atividade lá. Quem ainda não fez, tira um tempinho para fazer. Ale, na hora que eu fui fazer, senti raiva, fiquei incomodada. Ó, a Verônica me deu um feedback de questões que foram acontecendo, até de dúvidas que ela teve, que foi importante. E é importante porque só o fato dela estar trocando comigo, ela mesma já conseguiu perceber como ela foi se sentindo, fazendo as atividades, se percebendo. Ali ela já conseguiu ter essa percepção. Então, façam, percebam, se me chama, troca comigo, tá bom? Então, assim, bom descanso, fiquem com Deus, tá? Uma Tchau. semana mais que abençoada. Boa Tchau, semana tchau. para todos. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite. Ana. Boa noite, tchau.